Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, quinta-feira, dia 1º de maio de 2025, bom feriado para você. É, Curta, aproveite, descanse, né? E aproveite também para ouvir uma palavra que hoje é muito bacana, uma palavra que espero que traga é, libertação, que traga entendimento, revelação, amém? Então, antes da gente começar, vou, como sempre, né, mostrar para vocês meu trabalho aqui que eu faço com muito carinho. São os meus quadrinhos, tá? 8 lançamentos aqui, todos roteiros de cinema que eu contratei grandes artistas para transformar em quadrinhos que você lê como se estivesse vendo um filme, vendo um seriado. Então, se você nunca leu um quadrinho, não perca tempo. Realmente é muito legal. Temos aqui os lançamentos mais recentes, o Prédio e o Lambo, que são para todas as idades, né? Para toda a família curtir junto. Tem trilha sonora no Spotify para vocês ouvirem enquanto leem. Realmente dá a sensação de estar vendo um filme. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega aí já para né, para uma idade maior assim, com muita informação sobre o que está acontecendo nos dias de hoje, toda a questão de tecnocracia, cibernética, transhumanismo, nova ordem mundial, a escatologia. Eu já coloquei aqui há algum tempo, pessoal, e coisas, por exemplo, como que aconteceu o apagão aí recentemente na Europa. Eu já mostrei isso aqui no Aurora. A questão da pandemia eu já tinha colocado no caos, então não é por nada, mas vale a pena você ler para entender muito do que virá ainda, né, pela frente. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais. Se você gosta de artes marciais, você vai gostar. Se você curte romance, vai gostar também. Né? Então, uma homenagem aos filmes dos anos 80, como o Rock, como o Karate Kid, que usam o pano de fundo da luta, do esporte, para falar essa história, né, de superação, de romance também, de encontrar, né, o amor. Então é uma história muito legal. Tem trilha sonora no Spotify também. Temos um outro dia que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com essa história sobre as armadilhas que esperam os jovens quando eles entram na maioridade, na faculdade, questão de droga, dependência química, doutrinação política. Então, uma história realmente muito legal. Tem um viés sobrenatural que é uma surpresa, não vou dar spoiler, mas vale a pena demais. E a gente fecha com Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante, ação sem parar, mas sobre como você encarar o mal face a face, não esmorecer, vencer o mal com o bem, amém? Tem uma mensagem de redenção muito legal. Então, pessoal, todo esse material você adquire diretamente comigo pelo meu site, que é o felipefolgose.com. Eu deixo o link aqui embaixo na caixa de descrição para vocês. Tá? Não é por Amazon nem Mercado Livre, é diretamente comigo, pessoal. Ou então você pode mandar também uma mensagem lá no Instagram, um direct. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo também, tá? E eu mando com o maior carinho para você, qualquer estado do Brasil, outros países também. Aqui embaixo também tem o link do Odyssey, plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para você que quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal, eu agradeço, né, os apoiadores, tem gente que está já há alguns anos, então muito obrigado. E é isso, vamos começar, pessoal? Então, olha só que interessante, olha que bacana. Quando a gente pensa em santidade, né, a gente pensa como sendo subjetivo, né, a palavra. Mas santidade é o que? É o estado de ser santo, né? Mas em hebraico é mais do que isso, né? A palavra santo em hebraico é kodesh, né? Que é um substantivo ou um adjetivo também, né? Mas tem uma outra forma da palavra também que é kadash, né? Kadash quer dizer santo como um verbo. Olha só que interessante. Então, por exemplo, Arão, né, irmão de Moisés, foi o primeiro sacerdote. Ele não era santo por natureza, mas ele foi o quê? Ele foi cadachado, né? Ele foi santificado. Ele foi tornado santo, ele foi transformado naquilo que é santo, né? E da mesma forma, também todos os objetos do tabernáculo, né? Todos os vasos, os utensílios, todos eles passaram por esse processo de santificação, de se tornarem santos, né? Então, muitas vezes as coisas que são sagradas, elas não começaram sagradas, elas não eram sagradas por natureza, né? Mas elas foram santificadas, foram tornadas santas.
Da mesma forma que nós, pessoal, né? Nós nascemos, né, com a lei do pecado e da morte, com o pecado original, hereditariamente, de Adão. Então, né, a criancinha, muitas vezes você vê, ela já inclinações egoístas, né? Às vezes até violentas. E elas precisam ser o quê? Santificadas. É o que Jesus falou para Nicodemos, né? Ele precisava nascer de novo. Independente dele ser um fariseu, um homem respeitado, né? Um ancião ali, socialmente ele estava show, né? Estava no nível top da sociedade judaica da época, mas ele precisava ainda ser santificado pelo Espírito Santo de Deus. E aí sim, né, nascer de novo, morrer para o velho homem e nascer para Deus. Né? E aí sim você é tornado santo, você passa por esse processo de santificação. Isso acontece com a gente quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E o Espírito Santo passa a habitar em nós. E aí nós somos santificados a cada dia, pessoal, né? Primeiro, né, nós somos já automaticamente, a gente ressuscita, o Espírito Santo habita em nós, né? Mas é um caminhar constante, onde sempre Deus vai nos santificando. Então, é um processo que não termina, né? Enquanto a gente está aqui na Terra vivendo. É importante a gente dedicar a nossa vida, né, o que a gente faz, os nossos propósitos a Deus, né? Para o quê? Para a gente andar em santidade, a gente santificar tudo, né? Então, a diferença entre o que é santo e o que é impuro, né? Entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que é pecado, é exatamente essa diferenciação ao longo da nossa nova caminhada em Cristo, né? Porque antes a gente estava afastado de Deus, e quando a gente é santificado, ainda existe também, né? A carne não se converte, a gente tem, né, a lei do pecado continua na nossa carne, né? Lembra como o apóstolo Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, né? Maldito, né? O homem que sou, ele fala, então, esse estado que agora o Espírito Santo que tem que sobrepujar sobre a nossa carne, né? Então a gente renovar a nossa mente, né? Com o quê? Com a leitura da Bíblia, com a palavra, com oração, com as amizades, novas amizades, né? Então a gente tem que passar ao que? A viver em novidade de vida, né? Nos alimentando vamos dizer, coisas que vão nos edificar e viver em santidade. Esse é um processo também de santificação, da gente estar realizando esse ato, né, de Kadash diariamente, né? A gente vai o quê? Se tornando um vaso sagrado de Deus, né? Vaso de honra, um vaso purificado. Por quê? Porque nós temos o nosso corpo aqui que vai conter o Espírito Santo de Deus. E ele nos purifica a cada dia, né? Lembra, Jesus falou para a mulher samaritana, né? Você precisa beber da água que eu vou te dar, e dessa água, né, vão surgir rios de água viva, né? Não vai acabar, é o que? O Espírito Santo, né? Então, né, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a santidade deixa de ser, né, um verbo e um adjetivo, e ele passa a ser, um substantivo e um adjetivo, e passa a ser um verbo, né? A gente passa a viver, a caminhar em santidade diariamente, né? A cada dia se renovando, né? Mesmo que a gente erre, a gente se arrepende, pede perdão, e a gente, né, sempre está em constante processo de santificação. Amém? Então hoje, né, aproveita o feriado, né, e tira um momento para pensar se ainda há alguma coisa na tua vida, alguma área que precisa ser santificada, né? Para o quê? Para que você esteja alinhado com os propósitos que Deus tem para você, né? Para que você esteja buscando a vontade, né, boa, perfeita e agradável, 100% no centro da vontade de Deus. Amém? E a gente abre mão daquilo que não é o que Deus tem para nós. Que o que Deus tem para nós é o de melhor, pessoal. É o que vai nos realizar, é o que vai nos abençoar, né? Deus é um Pai amoroso. E aquilo que o inimigo tenta vender, gato por lebre, né? Geralmente é alguma coisa que parece ser, né? Ele é o pai da mentira, né? Ele traz num envelope bonito, né? Mas no fundo é o que? É morte, né? Então, não caia, né? Não caia no conto do vigário, né? Não caia no conto do inimigo, porque ele pode aparecer, né, como um anjo de luz, né? Resplandecente, brilhante, mas no fundo é o que? É um caminho de morte, né? Então, vou deixar um versículo para você, Hebreus capítulo 10, versículo 14, leia, medite,
E para você que está assistindo, né, esse vídeo aqui, caiu de repente aqui no canal, e essa palavra tocou no teu coração, e você falou, nossa, eu não tinha pensado, né, nesse sentido de que depende, né, também da minha escolha, né, da minha vontade de viver em santidade, de ter comunhão com Deus, de me arrepender e abrir mão de tudo isso que me leva para longe de Deus. Então eu quero te convidar a fazer uma oração comigo hoje, para você marcar um momento na tua vida, uma nova história, que daqui para frente, né, você vai viver em novidade de vida, andando com Deus, em comunhão com Deus, em ser amigo de Deus. A Bíblia, né, fala que nós podemos nos tornar amigos, filhos de Deus. Mas isso depende do que? Desse ato, dessa nossa decisão que de abrir mão com o passado, né? Viver uma nova vida e com isso ganhar paz, ganhar perdão, né? A gente se arrepende, a gente confessa os nossos pecados, a gente reconhece a nossa necessidade de receber o Espírito Santo de Deus em nós, né? Confessando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, entregar a nossa vida para Ele, para que Ele passe a nos conduzir, dirigir o nosso caminho. E aí é uma nova história, pessoal. É literalmente a vida começa novamente aí. As coisas velhas já passaram, a Bíblia diz, eis que se fizeram novas, né? Então, vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora assim comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade que tu me dá para que eu possa viver uma nova vida, uma vida com um propósito, com sentido, uma vida em comunhão contigo, Senhor, com segurança de que eu estou sendo conduzido pelo Teu Espírito Santo a toda a verdade, a todo o amor, a toda a bondade, a toda a graça, a toda a misericórdia. Então por isso, Pai, eu peço a Ti perdão pelos meus pecados, eu peço a Ti perdão por todo o caminho que eu andei até esse momento que me levou para longe de Ti. Eu faço o caminho de volta, Pai, o caminho de volta a Ti, para estar na Tua casa, Senhor, por toda a eternidade a partir de hoje, Senhor, em comunhão contigo, através do Teu sangue derramado na cruz do Calvário, Pai. Obrigado, Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor e Salvador, eu te confesso, eu te entrego a minha vida, Senhor. Toma a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos, eu peço, venha me conduzir, dê ordem aos Teus anjos a meu respeito. Espírito Santo de Deus, seja entronizado no meu coração, seja feita a Tua vontade na minha vida aqui na terra como no céu. Eu peço a Ti perdão, Senhor, pelos meus erros, Pai, eu reconheço o meu pecado, a minha falha, a minha necessidade, Senhor, do Teu Espírito em mim, Pai, da Tua graça salvadora, Pai. E obrigado, Pai, porque hoje, Senhor, toda a cadeia é quebrada, Pai, todo o grilhão, toda, Pai, influência maligna hoje é encerrada, Pai, porque eu faço, Pai, um novo pacto contigo, uma nova e eterna aliança, Pai, no Teu sangue, no Teu nome, Pai, no nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, eu peço, escreva meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo, Senhor, pela Tua graça, Pai, salvadora, Pai, e pela transformação na minha vida, Pai, a partir de hoje, pelo Teu Espírito Santo habitando em mim e pela Tua vontade boa, perfeita e agradável. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma rotina diária de oração, de leitura. Busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra. Amém? Uma igreja bíblica que pregue, né, o que está aqui, não a teologia da libertação, não esquerdismo, ideologia de gênero, nada, tudo isso é antibíblico, na verdade é anti-humano, né? Então busque uma igreja onde você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Também cuidado com algumas seitas que dizem, não, nós temos aqui novos profetas e profetisas que escreveram livros que são tão importantes quanto a Bíblia, né? Cuidado, isso é falcatrua, tá? Então, pessoal, mas ore, peça a Deus, Ele vai conduzir vocês a um lugar onde vocês vão ser acolhidos e vão poder crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Desejo um excelente final de semana, hoje já feriado, mas um final de semana para vocês, né? Aproveitem, quem de repente já emendou aí, curta o feriado
prolongado. Deus abençoe, a gente se vê segunda-feira e, né, aproveite também, já entre no site, né, tem um tempinho, conheça as histórias, né, com calma, veja as artes para você poder conhecer esse material aqui. De primeira, já tem tanto livro aqui que eu me embaralho às vezes, né? Mas realmente vale a pena demais, tá bom, pessoal? Então é isso. Deus abençoe. Até a segunda-feira e nos vemos em breve. Tchau.